No próximo sábado, dia 18 de março, é celebrado o Dia da Autonomia do Estado do Tocantins. Esse dia, na verdade, ele foi criado pelo ex-governador Siqueira Campos. A ideia era colocar como um marco de criação do Estado aquela separação lá da comarca de Goiás, da comarca de São João das Duas Barras, que é hoje Paraná, e colocou o Teotônio Segurado aqui, comandando essa região. Não é? Ah, há controvérsia sobre essa data e essa natureza desse ato. Por quê? O escritor e memorialista Otávio Barros me dizia, em certa ocasião, que, na verdade, essa divisão das comarcas de Goiás e de São João das Duas Barras foi realmente para quê? Para atender os grandes produtores aqui, principalmente de minério, de ouro aqui da região, e entregar tudo aí para Teotônio Segurado, não é? Aqui na região tinha uma facilidade de escoamento desse material para a Europa em função, evidentemente, do Rio Tocantins. Então não teve nada de luta libertária da população, essa divisão de comarcas. Na verdade, foi uma luta da elite, né? Da elite na época, né? Dos grandes coronéis da época. Então essa era a avaliação do grande memorialista Otávio Barros, que condiz com outros estudos aí sobre a criação do Estado do Tocantins. Mas de qualquer forma foi criada essa data, né? Que a princípio era feriado, depois a Assembleia acabou com o feriado, mas a data está inscrita. Existe a data? Existe. O 18 de março, que é o dia da separação. O que se discute é os motivos dessa separação. Porque a luta da separação do Estado, ela envolveu a comunidade, a sociedade, e não os grandes, a elite da época aqui em Goiás e aqui na região. Aliás, muitos dos grandes produtores ali na região eram de Goiás, ou seja, o que eles queriam? Eles queriam produzir aqui e mandar direto sem pagar imposto. Então essa era a ideia que alguns historiadores levam adiante e que não é improvável isso ter acontecido. Agora, o que está em jogo aí é o seguinte, que o Tocantins, quando foi criado, o Siqueira Campos trouxe para quê? Para o imaginário popular a história de Joaquim Teotônio Segurado e a história de Juscelino Kubitschek, ou seja, evidentemente, ambas as histórias, ambas as biografias concorriam para atrair a figura de mito, né? A figura mítica de Siqueira Campos, que terminou nesse período todo a criação do Estado, ele tentando se comparar, os próprios projetos do Estado eram verdadeiras cópias aí de Juscelino, por exemplo, né? O Juscelino abriu o Brasil em cima do trator, Siqueira abriu Palmas em cima do trator, Juscelino fez uma primeira missa com a cruz lá em Brasília, o Siqueira fez a mesma coisa com a cruz aqui na criação de Palmas, inclusive trouxe até índios, né? Índios xerentes ali, para simbolizar, em certo modo, o colonizado e colonizador, né? Então há muitas criações de Siqueira para tentar colocar ele como criador do Estado e ele como figura mítica do Estado, quando na verdade o Estado foi produto de uma criação coletiva, ou seja, primeiro teve um abaixo-assinado para criar o Estado. Segundo, a história aí nos últimos 100 anos teve líderes políticos regionais que fizeram uma verdadeira batalha para a criação do Estado, né? Muita gente, inclusive, foi presa por isso, né? Então, existia uma luta antes de Siqueira Campos. Siqueira Campos chegou aí, era um migrante aí, chegou lá em Colinas, passou de vereador direto para a Câmara dos Deputados e não vinha para o Tocantins, na região, coisa nenhuma. Ele mandava todo ano, só vinha na época de eleição, mandava todo ano cartãozinho de aniversário para as pessoas, telegramas para os eleitores que pegavam o cadastro, assim como outros também faziam, o Zé Freire fazia, Germano Nassi fazia, que é goiano, Germano Nassi, né? Todos os deputados faziam isso. Ele não viu que a região coisa de cima nenhuma, a cara deles não aparecia aqui na região norte de Goiás, né? Então, exemplo do Rio de Janeiro, que tinha direito lá de passagem no Rio de Janeiro, de casas, de apartamentos do Rio de Janeiro. Agora, de qualquer forma, o Siqueira, de 88 para cá, com o aval da classe política, né, dominante, sabe-se lá por que motivos, colocou esse mito de Siqueira Campos, não é, com a Teotônio Segurado, do 18 de março, e Juscelino Kubitschek. Né? Tanto que o Siqueira, quando criou a cidade, ele criou uma companhia igual o Juscelino criou lá. O Juscelino criou a Nova Capa, que ele criou
a Nova Palmas, é uma empresa para a construção da cidade. Então, muito parecido. O Juscelino fez o Palacinho lá o Catete, lá Palacinho lá em Brasília, o Siqueira fez o Palacinho de Madeira aqui também, não é? Aliás, na época da administração do prefeito Raul Filho, esse siqueirismo ficou até com problemas, né? Até de questão de autonomia, porque o Raul Filho tentou colocar o nome de Siqueira Campos na Avenida Teotônio Segurado. Ora, a Avenida Teotônio Segurado, ela cruza com a Avenida Juscelino Kubitschek, que são dois pilares que dão sustentação à figura mítica de Siqueira. Sem Juscelino Kubitschek e sem Siqueira, o mito, sem Juscelino Kubitschek e sem Teotônio, o mito Siqueira cai por terra. Porque são as figuras aonde ele sustenta a sua figura mítica e que conseguiu colocar isso na cabeça, no imaginário popular. Então, imagina colocar o nome de Siqueira na Avenida Teotônio Segurado, o Raul Filho estava, na verdade, quebrando uma das pernas de Siqueira Campos. Então, agora só que o destino provocou uma trapaça no Siqueira, porque agora Siqueira, por exemplo, não é nome de rua aqui na capital que ele criou. Você poderia dizer, mas ele tem coisa maior que isso, que ele criou a capital sim, ele realmente, efetivamente, o Siqueira foi um trator da criação da capital. O que ele não pode é confundir esse tratoraço que ele fez na criação da capital com a própria história do Estado. O tratoraço é apenas uma parte de que a história de criação do Estado, com todos os políticos antes de Siqueira, é o todo. Né? Então, o dia 18 de março, assim, tem essa condição de provocar essa discussão, né? De que autonomia se está falando, se a autonomia realmente da região ou a autonomia dos caciques que tomaram de conta da região. Mas, aliás, nesse exato momento, nas atuais circunstâncias, pela primeira vez, o Estado é governado por um autêntico tocantinense, né? O governador Vanderlei Barbosa aí, do vão do Taquaruçu aí. Então, a família toda é dessa região. Então, isso está dando certo, né? O governo está dando certo. Ou seja, é um governo que herdou, né, desses 30 anos aí de autonomia, entre aspas, herdou, como está lá no cadastro único, hoje, 180 mil famílias abaixo da linha da pobreza no Estado, ou seja, algo em torno de 500 mil pessoas ganhando, não tendo nada, ou seja, eles não estão nem na pobreza, estão abaixo da linha de pobreza, no Estado que prevê um PIB para esse ano de 42 bilhões de reais, e cujo agronegócio, os grandes empresários, exportaram no ano passado 16 bilhões de reais. Então, o Estado que nasceu fundado nessa tal autonomia do 18 de março, não é? Na verdade, e depois implementada com essa mistura, com essa até a moldagem da história para colocar Siqueira Campos como o Juscelino Kubitschek, como o Teotônio Segurado de hoje, ela efetivamente falhou, porque apesar disso nós temos aí 500 mil pessoas no Estado abaixo da linha da pobreza, ou seja, não tem o que comer, apesar desses orçamentos aí anuais, no caso deste ano, de 11 bilhões de reais, não é verdade? Bom dia para você.